a palavra e vamos ministrando aí para a igreja. Então está aí na última página do seu boletim para você poder acompanhar. O tema da pregação dessa noite, da ministração dessa noite é antes que você perceba. E nós vamos conversar bastante sobre isso. Hoje Deus quer falar algo conosco, comigo, com você, sobre alguma coisa que Ele vai fazer antes que a gente perceba. Antes que a gente tenha por noção, tenha o nosso calendário, tenha o nosso planejamento, tenha as nossas coisas. A grande verdade da vida é que Deus não veio para o nosso conforto, Ele veio para um momento de crise. Aqui eu tenho falado muito sobre isso, que o Evangelho é para um momento de crise. No momento de conforto é muito fácil dar glória a Deus, no momento de conforto é muito fácil dar graças a Deus. Mas é aquele momento da crise, em que a crise se abate sobre a nossa vida, no momento da dúvida, no momento da incerteza, no momento da perda, naquele momento em que nós somos confrontados, é que o Evangelho vem para fazer a diferença na nossa vida. E hoje nós vamos falar muito sobre isso, falar sobre essa questão do reino de Deus, da nossa vida, e dizer que o Evangelho, os negócios do reino, tem pressa. De dizer que nós estamos vivendo num período, num processo onde há pressa espiritual. E às vezes nós não nos damos conta dessa questão, da pressa espiritual. Nós temos andado por certos caminhos, por certos momentos em que nós nos damos o direito de programar o tempo, em que nós nos damos o direito de pensar que o tempo é nossa propriedade. Vamos fazer quando achamos que devemos fazer, vamos levantar quando achamos que devemos levantar, nós vamos assumir de repente o ministério quando acharmos que estamos preparados. Tudo é quando nós pensamos. E hoje a palavra vem para dizer que o reino de Deus tem pressa, e muita pressa. E essa pressa é porque na verdade o único que é o dono do tempo e conhece o tempo de todas as coisas é Deus. E às vezes a gente nessa de vou esperar um pouco, eu vou aguardar um pouco, eu vou ver, quem sabe a semana que vem, quem sabe o mês que vem, eu vou terminar de organizar minha vida, eu vou terminar de organizar as minhas coisas. Isso, o relógio de Deus não para, o tempo de Deus não para. O tempo de Deus está correndo para o seu pai, o tempo de Deus está correndo para a sua mãe, o tempo de Deus está correndo para as pessoas que você ama, seus filhos, para as pessoas que são do seu coração. O tempo de Deus corre, e o tempo de Deus não para, Ele não respeita o meu tempo, Ele não respeita o seu tempo. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, para que nós não venhamos amanhã nos arrepender por coisas que não fizemos, que deveríamos ter feito e não fizemos, por momentos que nós deveríamos ter nos levantado na presença de Deus e não nos levantemos. Deus tem nos falado sobre como está piorando, volta um pouquinho que estava. Deus tem nos falado muito sobre essa questão, sobre aquilo que nós às vezes vamos protelando, empurrando com a barriga, procrastinando, deixando de lado, porque nós nos tornamos ou nos tentamos tornar administradores do nosso tempo. Nós achamos que sabemos quando é o melhor tempo para fazer as coisas. Nós achamos quando é o melhor tempo para fazer, levantar, servir a Deus. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim: pastor, eu estou só terminando de organizar algumas coisas. Mas o tempo do seu pai está correndo. E Deus vai ter que levantar alguém que vai evangelizar seu pai, que vai falar de Jesus para o seu pai. O tempo de Deus para sua mãe está correndo, e Deus muitas vezes não vai usar você. Deus vai usar alguém que resolveu respeitar o tempo de Deus e que não parou para organizar sua própria vida, para olhar seus próprios interesses. É assim que Deus trabalha. As coisas de Deus têm pressa, têm prazo, tem data marcada, tem limites. As coisas de Deus são assim. E às vezes nós não entendemos isso e nós vamos nos dando a esse direito de irmos e protelando, enrolando certas coisas. E hoje Deus, Ele vem para dizer para algumas pessoas aqui: por favor, de manhã Deus falou muito para a igreja, e agora à noite vem a mesma palavra de Deus. Se recuse a ser desacelerado pelas coisas que o inimigo vai colocando na sua vida, vai colocando no seu caminho. Às vezes isso faz a gente desacelerar, faz a gente às vezes diminuir o ritmo,
é para resolver uma coisa aqui, para resolver uma outra ali, resolver uma questão de trabalho lá, resolver não sei o que aonde, a gente desacelera espiritualmente. O meu retorno ficou baixo, o retorno estava bom, somente o retorno. A gente desacelera. E eu estou falando aqui com pessoas que eu sei que trabalham muito. Você tem o seu trabalho, você trabalha demais da conta, mas espiritualmente a gente desacelera. A gente corre para cá, corre para lá, vai para um lugar, vai para outro, trabalha em outra cidade, viaja, mas espiritualmente a gente para. Espiritualmente a gente desacelera, dá um tempo, e a vida da gente começa a se resumir, a tentar ir numa igreja no domingo, tentar às vezes numa célula, tentar fazer um trilho. Nós já falamos nessa igreja que é tudo de graça, as apostilas são lá de graça, é só pegar. A gente desacelera, porque o diabo vai arrumando tanta coisa na vida da gente, tanta coisinha para resolver, tanta pontinha para puxar, tanta ponta solta na vida da gente, que a gente literalmente desacelera. A gente vai parando, diminuindo o ritmo, parando, diminuindo o ritmo. E hoje Deus está dizendo que antes que você perceba, Ele vai realizar coisas na sua vida. Que antes que você perceba, Ele vai realizar coisas na vida das pessoas que você ama. Que muito antes do tempo que você acha que iria levar, Deus vai operar para fazer milagres, para fazer maravilhas. E agora nós vamos à palavra de Deus que está aí no livro de Atos, capítulo 12. Você pode acompanhar aí no seu boletim se quiser. Atos capítulo 12. E nós vamos ver aqui o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja. Estou falando com a igreja. Meu retorno só mais um pouquinho, Diego. Pode aumentar só um pouquinho meu retorno. Vamos ver aquilo que Deus quer falar para a igreja. Atos capítulo 12. Versículos de 1 a 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Essa palavra, irmão, é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que mexe muito com a nossa vida. Nós vemos um texto aqui onde um dos reis Herodes, haviam 4 passaram pela história da palavra de Deus. Herodes, ele foi usado por Deus ali num certo momento, numa certa situação, para colocar uma igreja inteira de joelhos, para colocar a igreja primitiva de joelhos, para fazer com que a igreja primitiva fosse para a oração, para fazer com que a igreja primitiva dobrasse os seus joelhos. Será que nesse momento da sua vida Deus está usando alguma coisa para colocar você de joelhos? Porque na verdade essa nossa prática de orar tem sido muitas vezes deixada de lado, em segundo plano. A gente faz isso quando precisa, e às vezes Deus precisa usar certas situações para colocar a gente de joelhos, para nos fazer entender a importância de orarmos por alguém.
a importância de orarmos não só pela nossa vida, mas pela vida de alguém. Não importa onde você mora, não importa que carro você ande, se é que você tem carro, não importa o que você possui, não importa a sua aparência, a sua inteligência, seu dinheiro ou qualquer outra coisa. A grande verdade é que ainda existe alguma coisa na sua vida que não funciona, que não está exatamente do jeitinho que você quer que esteja. No domingo passado, Deus falou sobre território. Deus falou sobre o nosso território é grande, irmão. Nosso território tem filhos, pai, mãe, tem netos, genros, noros. Nosso território é enorme, empregados, amigos de trabalho. E Deus falou que o diabo ele quer o nosso território. Ele quer nos machucar entrando no nosso território. É triste quando nós vemos um filho sofrendo, é triste quando nós vemos um pai sofrendo, é triste. É o nosso território, irmão. Esse é o nosso território. Mas nós vamos nos tornando tão insensíveis. Nós vamos nos tornando tão insensíveis que simplesmente nós achamos que essas pessoas têm os seus problemas, que plantaram e têm que colher. E quando muitas vezes Deus está usando certas situações para dizer para mim, você dobra teu joelho, para dizer para mim, para você, ora antes de você dormir, tira momentos para orar pelo seu pai, pela sua mãe, porque o tempo deles está contado, e existe um tempo para eles. Existe um tempo para eles, esse tempo está se esgotando, esse tempo está passando. E nós somos assim, irmão. Eu conversava com a Lidiane lá no hospital, falava, pastor, meu pai tem 79 anos, nunca ficou doente, nunca precisou vir para o hospital. A única vez que ele sentiu um mal-estar, ele foi na UPA e já descobriram a doença, pastor. Aos 79 anos nunca ficou doente. Sabe o que isso diz para mim e para você, irmão? É que muitas vezes nós vamos entrando numa zona de conforto, onde nós achamos que as pessoas não precisam de oração, porque estão trabalhando, porque estão comendo, porque estão andando, porque estão bem. Não precisam de oração. Elas só precisam de oração quando tem um problema, quando o bicho está pegando, quando está complicado, quando está ruim. Aí a gente ora. E aliás, a gente nem ora. A gente pede a igreja para orar. A gente pede a célula para orar. A gente pede para pôr o nome da pessoa numa célula de oração. E nós deveríamos já estar fazendo isso continuamente na nossa vida. Nosso território é enorme, irmão. Nós temos motivos para orar todos os dias, porque todos os dias o diabo tenta visitar alguém que a gente ama. Todos os dias o diabo tenta visitar a vida de alguém que de alguma maneira afeta a nossa vida. Mas nós muitas vezes não entendemos isso. E nós, a maior dificuldade que nós temos, eu estou usando uma figura, por favor, em sentido figurado, a maior dificuldade que nós temos é para colocar o joelho no chão. A maior dificuldade que nós temos é para orar, para tirar momentos, para falar com Deus em favor de pessoas que amamos, em favor de pessoas que queremos bem, em favor de pessoas que nós sabemos que há um tempo marcado para elas. E nós vamos dormindo, deitados nesse berço, esquecendo que eles precisam principalmente de salvação, precisam conhecer o amor de Jesus, porque o Evangelho vem para esses momentos da nossa vida, e às vezes nós não entendemos isso. Nós vamos ficando e passando os dias, e hoje Deus está dizendo que ainda existe alguém que você ama, e que não está tão bem assim. Ainda existe alguém que você ama, que não está tão encaminhado na vida assim. E se estiver encaminhado numa vida profissional, talvez na vida espiritual esteja totalmente perdido, confuso. Eu conversava essa semana com uma pessoa que trabalhou comigo há muitos anos atrás, enquanto eu era funcionário público. E aí eu conversando, essa pessoa está com depressão. E essa pessoa falava, olha, hoje o que me deixa triste é que, porque eu conversando com ele, falou, de onde vem essa depressão? Eu falei, essa depressão é o seguinte, tudo que a gente quer na vida, a gente luta e consegue. Tudo que a gente quer na vida, a gente batalha e consegue. Tudo que a gente quer na vida, a gente trabalha, a gente sofre, mas a gente consegue. Consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa, outros têm sonho de comprar um sítio, consegue comprar um sítio. Nós somos assim. Só que depois que a gente consegue, a gente descobre que a alegria não estava nessas coisas. A gente descobre que o prazer verdadeiro não estava nessas coisas. Aí a gente tenta se realizar nas pessoas que amamos. E a gente faz de tudo para estudar um filho. E estuda um filho até formar aquele filho. E aí ele encheu o olhado e falou, eu formei minha filha. E a minha filha hoje não quer nem saber de trabalhar na área que eu paguei uma faculdade para ela. Hoje ela não quer nem saber disso.
E aí eu falando com ele, falei, tá vendo? São essas coisas que geram na gente esse sentimento de vazio, de impotência, de que não valeu a pena, de que não deu certo. Isso tudo para dizer para mim, para você, que ainda existem pessoas na vida que não estão bem, algumas coisas que ainda não estão caminhando, que não estão muito legais na vida. Nós temos um ato nessa igreja, hoje de manhã eu falei sobre isso. Agora à noite eu vou falar só para que as pessoas entendam isso. Nós temos um ato nessa igreja que toda vez que uma irmã fica grávida, a gente faz questão de orar por ela até o final da gravidez, até que o bebê venha. Sabe por quê, irmão? Pode ser coisa de um pastor com 29 anos, mas no fundo a gente descobre que você só vai saber se o seu neném é perfeito mesmo assim que ele nascer. E assim que ele nascer, até os 2 anos de idade, você ainda vai passar um período ainda de apreensão muito grande. E eu falando sobre isso, né? Toda vez que alguém engravida aqui tem gente que já participou muito desses cultos, a Fabienne participou de cultos. A gente toda terça-feira tem culto de oração. E a gente ora por aquela vida, por aquele bebê que está naquela barriga, para que Deus vá formando, vá fazendo tudo direitinho, para que Deus prepare até o médico que vai fazer esse parto. A gente faz questão de orar por todo o processo. Mas tem pessoas que preferem confiar só no homem. E aí, não vem numa oração, não precisa de uma oração, não pede uma intercessão. Sabe por quê, irmão? Porque o ultrassom disse que está tudo bem. Porque o médico olhou e falou que está tudo certo, e a pessoa então vai para casa. E fica no está tudo certo. E nós muitas vezes nos esquecemos que quem sabe todas as coisas é Deus. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Às vezes uma criança está tudo bem, tudo certinho, na hora de nascer, falta oxigênio no cérebro. Estava tudo certo, irmão. Um momento ali de bobeira, às vezes de dificuldade, um momento ali que aconteceu alguma coisa, pronto. E nós temos pedido muito isso para Deus, para que pessoas comecem a acreditar nisso, que a oração não é só para aquele momento que a dificuldade apareceu, que a luta apareceu. A oração não é só para aquele momento. A oração muitas vezes é preventiva. A oração muitas vezes é para nos deixar preparados, em paz, convictos em Deus, de que Deus está no controle, de que Ele é soberano. E às vezes a gente vai vendo essas coisas aí irem acontecendo. Essa oração que nós vemos aí uma igreja fazendo por um apóstolo chamado Pedro, que havia sido preso, não aconteceu por acaso não, irmão. Um dia antes, o apóstolo havia sido sacrificado, morto, assassinado. E depois que ele foi assassinado, a igreja falou: é melhor a gente orar. É melhor orar. Porque às vezes a gente olha para a igreja primitiva. Uma vez perguntaram para Jesus: mas por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E Jesus falou: olha, porque existe uma caça de demônios que só sai com jejum e oração. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês precisam colocar a fé de vocês ali todos os dias, ter uma prática, ter disciplina espiritual. E aqui nós vemos outra situação, uma igreja que de repente é apanhada, e Deus provoca e permite uma situação para que essa igreja fique de joelhos e comece a orar. Por quê? Porque foi um sangue derramado. A igreja talvez não estivesse orando assim se não tivesse visto que não era brincadeira, era caso de morte mesmo, iria matar. O que Deus está usando talvez hoje, através da dor de outra pessoa, para ensinar você. Porque às vezes Deus usa a dor de outras pessoas para nos ensinar algumas coisas. Às vezes Deus usa a dificuldade de outra pessoa, a luta de outra pessoa, para nos ensinar coisas. E a gente aprende. Quando a gente começa a observar, quando a gente começa a ver, a gente aprende. A gente lida com isso e a gente aprende. O que será que Deus está usando nesse momento para acordar você, para sacudir você, para fazer você se ajoelhar, para fazer com que você invoque a Deus, para fazer com que você realmente busque a Deus com todas as suas forças? Porque olha, infelizmente, nós somos pentecostais, mas sem exagero, sem meninice. Nós acreditamos na qualidade dos dons, sem exagero, sem meninice. Sabe o que quer dizer isso? Que muitas vezes encontrar a face de Deus não é um movimento de igreja. Encontrar a face de Deus não é sapatear em algum lugar. A Bíblia diz assim:
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Não é uma tarefa fácil não, irmão, que a gente vem para um lugar e para todo mundo naquele fervor a gente diz que sentiu Deus. Não. Você quer encontrar Deus? É preciso buscar com todo o teu coração, com todo o teu coração. Eu conversava com o irmão e falava assim: nossa, pastor, ele encheu o olho d'água e falou assim: pastor, quando o diabo mexe com o filho da gente, como é que dói? Dói, irmão, dói. Isso faz com que a gente entenda que precisamos buscar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, invocar a Deus. Às vezes nós nos perguntamos se não haveria uma forma mais fácil das coisas acontecerem, se não haveria uma maneira mais fácil de se evitar algumas coisas. Então, por favor, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não está no coração de Deus fazer ninguém sofrer. Não está no coração de Deus fazer ninguém passar por lutas, por dificuldades, por doenças, muito menos das pessoas que você ama. Mas Deus, Ele quer ser real para você. Deus precisa dizer para você que Ele é real, que o Evangelho é real, o céu é real, o inferno é real. Precisa dizer para você que a tua vida com Deus não é essa aqui não. Esse aqui é o momento que você vem para se alimentar, para receber uma direção. É isso aqui, esse momento é para isso. Essa não é a tua vida com Deus. E tem gente que acha que a vida com Deus é um culto de domingo, acha que a sua vida com Deus é uma reunião no domingo, e não é, irmão. É por isso que tem gente que fala: pastor, estou me sentindo fraco. Tá, irmão, você está se sentindo fraco porque você não está buscando a Deus com todo o seu coração. Você não está chegando para Deus falando: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida desesperadamente. Eu preciso da tua graça, do teu favor, da tua unção, do teu poder. E é engraçado, irmão, que às vezes a gente queria que na vida as coisas fossem sem dor, mas Deus não é o culpado disso, somos nós. Nós aqui somos tranquilos, folgados, e a gente só deixa para resolver as coisas quando dói. A gente só deixa para confiar no poder de Deus, no poder da oração, quando dói, quando machuca, quando não tem solução, quando o homem diz que não tem mais jeito. Não era para ser assim não. O coração de Deus é amoroso, o coração de Deus é compassivo, o coração de Deus é longânimo. Isso machuca o coração de Deus. Esses anos de ministério, 20 anos, me mostraram que não são seminários sobre oração que produzem pessoas que oram. Seminários sobre oração ensinam sobre oração, mas não produzem pessoas que oram. Esses anos de ministério me ensinaram que por mais que alguém leia livros sobre oração, isso não faz dela uma pessoa que ora. Você sabe quantas decisões você já teve que tomar esse ano? Você sabe quantas coisas você tem que fazer esse ano? E a pergunta é: por que você fez? Porque eu achei melhor, porque eu analisei, eu achei que assim seria melhor para mim, eu achei que daria mais certo, eu achei que você deveria ter orado 1 mês, 2, 3, 4, 5. Porque existem algumas coisas que Deus quer nos dar direção. Nós servimos a um Deus ainda que nos dá direção, que nos dá livramentos, a um Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas. Infelizmente, aprender sobre oração, ir numa igreja ouvir sobre oração, não adianta muito. A minha experiência me mostra que a coisa que mais faz efeito é quando de repente o filho de alguém morreu e o diabo chega para você e fala: teu filho é o próximo. Aí, irmão, a gente ora, a gente chora, a gente desespera. A experiência me mostrou que toda vez que o diabo diz para você: você é o próximo, aí a gente desespera, aí a gente vai para Deus. O fulano vizinho tinha um bom trabalho, tinha um bom emprego, perdeu o emprego. Aí o diabo vem e fala para você: você é o próximo. O filho de alguém foi assassinado, o diabo chega e fala: teu filho é o próximo. Alguém perdeu o bebê, o diabo chega e fala: você vai perder. Aí a gente desespera, irmão, a gente desespera. Aí a gente vai para a oração, a gente procura ajuda. Sabe por quê? Porque nessa hora
A gente não importa com o que os outros vão falar, a gente não liga para a distância, a gente não preocupa se a igreja é longe, se é grande, se é pequena, se o irmão que está dirigindo a oração, se é cheio de dom, se não é. Se bobear, vem para essa reunião de oração, já desce aqui a avenida, já passa na outra igreja, passa na outra, passa na outra. Tudo por quê? Porque o diabo chegou e falou: você é o próximo, teu filho é o próximo, teu pai é o próximo. E a gente então, irmão, a gente já não se importa mais com mais nada e com mais ninguém. Se uma dor for muito forte, se for um problema de saúde sério, se for uma tristeza muito profunda, se for a possibilidade da perda de alguém muito querido, a única coisa que você vai dizer vai ser exatamente o que Jacó falou: Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu conheço pessoas que se apegam tanto a Deus na doença. Eu conheço pessoas que se apegam a Deus na dificuldade. Eu conheço pessoas que se apegam a Deus naquele momento de tribulação. E aí eles fazem como Jacó: eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Na luta, na dificuldade. O rei Herodes, ele pode ter sido instrumento de Deus para ensinar a igreja primitiva a orar, aprender a ter uma fé agressiva. Os judeus tinham tudo a ganhar com essa situação, porque para eles o cristianismo era uma perversão, era uma heresia, era uma seita. Eles não querem os cristãos. Para Herodes também seria ótimo, porque Herodes entendia assim: se eu matar o inimigo do meu inimigo vira meu amigo. E na vida a gente descobre algumas coisas assim, irmão. A experiência também já me mostrou pessoas que às vezes se detestam e se unem para falar mal de você. Pessoas que não se beijam, não se picam e de repente estão juntas porque querem o seu mal. Pessoas que não se dão bem, mas quando se trata de ter um inimigo em comum, se ajuntam, fazem isso. Tem um provérbio antigo, não se sabe se é de origem árabe ou não, que diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E nós vamos vivendo esse tipo de coisa na nossa vida, irmão. Nós vamos vivendo essa realidade na nossa vida. O rei Agripa não tem nada em comum com os judeus, ele não está nem aí, ele tem um inimigo em comum. E ele quer resolver essa situação. Outra coisa que nós vemos no texto é que Pedro foi arrancado do ministério. A igreja primitiva estava começando a explodir, ela estava começando a crescer. E aí de repente Pedro vem e é arrancado daquela igreja em crescimento, daquela igreja que estava explodindo, jogado na prisão, sentinelas na porta, acorrentaram um soldado de um lado, acorrentaram um soldado de outro lado. Ele está preso. É a noite anterior, porque no outro dia já havia sido tomada a decisão de matar, de executar Pedro. E agora ele está ali preso. Agripa já provou que era um tolo. Só que para Pedro, irmão, presta atenção, não tem aquela sensação de que tudo vai ficar bem, que a morte dele está marcada para outro dia. Não tem aquela sensação que eu tenho e você tem pela direção do Espírito Santo. Para ele está marcada a execução para outro dia, a morte para outro dia. A prova que isso aconteceria é que um dia antes um outro discípulo foi morto. E alguém chega para ele e fala: nós vamos te matar também. Nós só não te matamos ainda porque nós estamos no meio da celebração da Páscoa. Nós só não te matamos ainda porque é sábado. Mas assim que terminar a Páscoa, a única coisa que te salvou foi o sol. A hora que o sol se pôs, nós iniciamos a Páscoa. E agora nós vamos esperar terminar, porque não queremos matar ninguém no sábado. É a festa do pão sem fermento. E no pão sem fermento, nessa festa, os judeus varriam a casa minuciosamente. Eles passavam a vassoura em toda a casa para ter a certeza absoluta que não ficou nem um pouquinho de fermento em encontro algum. Varriam para ter essa certeza de que não tinha ali nem um restinho de fermento que simbolizava pecado. E é engraçado, irmão, e é muito engraçado isso. A gente se preocupa tanto com o que é exterior, com o que é visível, com o que é aparente, se esquece de cuidar do coração, se esquece de cuidar do que vai dentro da alma. Se esquece de cuidar de como nós pensamos sobre as pessoas, se esquece de cuidar de como nós criticamos pessoas, de como nós muitas vezes julgamos
situações que nós nem sequer sabemos como estão se sentindo os envolvidos naquilo. Não conseguimos nos colocar no lugar de outras pessoas. Como é que a gente é especialista em cuidar da aparência e deixar o sepulcro caiado ainda por dentro, deixar aquele sepulcro podre, sujo por dentro? Só que Deus te conhece, que Deus me conhece. Deus sabe quantas vezes a gente está falando uma coisa com a boca e pensando outra no coração. Quantas vezes a gente está mentindo, sabendo que não vai fazer certas coisas e diz que vai fazer só para agradar. Que Deus nos conhece. Limpar fermento era uma representação da libertação do pecado. Eles são ocupados varrendo ali suas casas. E enquanto eles varriam, se preparavam ali para a festa dos pães ázimos. Pedro então foi jogado na prisão nesse período, nesse contexto. Herodes andando pelo palácio falando: eu vou ensinar esse Pedro a me respeitar. Nem que seja na última hora, antes dele morrer, ele vai me respeitar. Ele vai saber quem eu sou, que eu sou o rei. E ele vai aprender isso, essa lição ele vai aprender. Pedro dentro da cela, acorrentado de um lado, acorrentado de outro, 2 soldados ali, trancados, prestes a ser executado. E o texto diz uma coisa interessante: estava dormindo. Pedro dormia. E é engraçado quando a gente fala sobre isso, porque talvez você fale: pastor, esse não é o Pedro, esse é outro Pedro. Não é outro Pedro, irmão, é o mesmo. Não, pastor, mas não é. Porque o Pedro que a gente viu um pouco antes na Bíblia era um Pedro que cortou a orelha de um soldado. Era um Pedro atrevido, arrojado. É um Pedro que, quando viu Jesus no meio de uma tempestade, ele chega e fala para Jesus: se és tu mesmo, me manda sair daqui e sobre a água encontrar contigo. É um Pedro que um dia estava pensando, viu Jesus lá na praia. Quando ele deu por conta que era Jesus, peladão do jeito que ele estava, tipo na água, mergulhou até encontrar Jesus na praia. Era um cara que não estava nem aí, sanguíneo, ousado, arrojado. Pedro era assim, irmão. Pedro era assim. E esse cara agora dormindo, sossegadinho ali, dormindo, esperando. Esse cara violento, dormindo. A igreja é passiva. A igreja ora lá, dando as suas paredes, mas Pedro é agressivo. Pedro é o cara da atitude, Pedro é o cara da ação. Pedro não é o cara só da oração. E agora ele está dormindo no corredor da morte, irmão. Na noite anterior à sua execução. A gente fica olhando, pensando nisso aqui. Talvez se fosse eu ou você nessa situação, ali naquela última noite, talvez a gente tirasse para ter um diálogo com Deus, um monólogo. A gente talvez iria falar para Deus: Deus, tudo bem, vamos bater um papinho aqui. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. O senhor morreu, eu resolvi voltar para pescar. O senhor vai lá, me busca de novo, me traz para dentro da igreja. O senhor me coloca dentro da igreja de novo, me tira de dentro da igreja, me põe nessa cadeia e eu vou morrer amanhã. Não, peraí, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Para o senhor pensar. Eu aprendi até a pregar. Eu preguei, numa pregação que eu fiz, se converteram 3.000 pessoas. Não, peraí, Deus, não estou entendendo. Meu tempo acabou agora. Não. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, talvez o senhor não esteja entendendo. O bicho está pegando do meu lado. O bicho está pegando do meu lado. Vê o que o senhor vai fazer. Ontem morreu um cara aí. Agora a coisa é para valer, Deus. Talvez eu e você nesse momento a gente não ia saber o que fazer. Talvez essa seria uma conversa nossa com Deus. Dizer: Deus, agora ou o senhor age ou eu morro. E a verdade é que eu e você estaríamos dizendo: eu não estou pronto para morrer. A gente já ouviu sobre isso, né, uma vez. Todo mundo quer encontrar com Jesus, mas ninguém quer morrer, irmão. Não, pode ser de qualquer outro jeito. Hoje de manhã alguém falou assim: conversando com minha filha falou assim: eu sei que Jesus voltar, eu vou para o inferno, mas essa é uma decisão que eu estou tomando. Aí eu brinquei com a mãe dessa menina, ela não sabe o que está falando. Porque para ela é assim: eu vou para o inferno com saúde, bebendo, conversando. Ele vai devagar, porque não é assim não. Não sabe o quanto vai sofrendo se certas coisas acontecerem nesse processo. E hoje, talvez a mesma coisa que mantém
uma igreja orando uma noite inteira, que é uma fé que Deus vai realizar, talvez tenha sido a mesma fé que permitiu que um Pedro dormisse durante toda uma noite. A mesma fé que é agressiva, é a mesma fé que descansa, é a mesma fé que está ali. Agora deixa eu falar uma coisinha para vocês, por favor. Você já parou para pensar que existem coisas que estão tirando o sono do seu vizinho? Você já parou para pensar que talvez o seu vizinho esteja passando uma noite inteira acordado, chorando por um filho? Hoje de manhã, quando eu vinha para a igreja, tinha uma mocinha, e ela já foi dessa igreja, até os 12 ou 13 anos. Hoje ela já está adulta, bem crescidinha, e ela está voltando para casa depois de uma noite de crack. E eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que dilema que fica um pai e uma mãe, né? Abro as portas e recebo, e dá a impressão que eu estou sendo conivente com essa situação, ou eu ponho para fora de casa e deixo o diabo acabar com a vida dela de uma vez. Nesse trajeto curtinho, foi ali em cima. Enquanto eu vinha para a igreja, eu vim pensando tudo isso. E eu falei, gente, como é que nós somos cristãos indiferentes? Alguém do meu lado, algum vizinho meu, perde uma noite inteira chorando, uma noite inteira, e eu dormindo. Alguém que você ama, talvez esteja chorando agora, e você dormindo. Você vai chegar na sua casa agora e vai dormir, sabendo que tem alguém, vizinho seu, com depressão. Você talvez nem o conheça, mas a Bíblia não diz para você orar só pelas pessoas que você conhece. É como se você chegasse em casa, o Cristiano chegasse em casa, com velga. Vamos orar aqui pelo nosso vizinho aqui, porque eu fiquei sabendo que ele está passando uma luta muito grande, vamos orar por ele. A igreja não faz assim, não. A igreja sai de uma campanha de oração de dentro de um templo, ou de uma construção, que eu não gosto de chamar de templo. Ela acaba de sair dali de dentro e vai para casa, depois de uma noite de fervor de oração, e ela consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, com o vizinho passando por luta, passando por dificuldade, sofrendo, ficando uma noite inteira acordado. E a pergunta talvez seja essa é a igreja? Será que essa é a igreja que o Senhor chamou? Eu não sei o que talvez mantenha você acordado à noite. Eu não sei o que está atormentando a mente do vizinho, de alguém que mora perto de mim, ou de alguém conhecido. E quando eu falo vizinho, eu estou dizendo também seu amigo de trabalho, que de repente durante o dia comentou com você uma luta que está passando, terminou o dia, foi para casa, você vai dormir. Você é incapaz de, antes de dormir, dizer: Deus, olha a situação daquela pessoa que trabalha comigo, ele compartilhou isso comigo, não foi à toa. Se ele compartilhou comigo, talvez seja porque o Senhor quer que eu esteja orando por ele, intercedendo por ele. Mas a gente vai dormir. Essa tem sido a nossa fé, a nossa prática cristã. Isso nos envergonha. Sabe por quê, irmão, que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus quer agir, mas Deus está chamando intercessores. Deus está chamando pessoas que tenham compaixão, que se preocupem com o problema de um outro, mesmo que o outro não seja tão próximo. Que fale por ele, que ore por ele. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes uma oração que a gente fizer não vai resolver aquela vida, mas vai levar um pouco de paz naquele coração. Uma oração que a gente fizer não vai resolver aquele problema, talvez, mas vai conseguir dar uns minutos ou umas horas de sono para aquela pessoa que há muito tempo não consegue dormir. E mais do que isso, irmão, um dia, em Deus querendo salvar essa pessoa, vocês se encontram na glória. E Ele vai olhar para você e vai chegar e falar: olha, eu quero te agradecer. Você vai agradecer pelo quê? Eu nem te conheço. Ele vai falar: eu era seu vizinho, e hoje eu fiquei sabendo quantas vezes você orou por mim sem me conhecer, sabendo de problema que eu estava passando. O sono de Pedro era um monumento
a magnitude da fé de Pedro. Pedro, um cara que normalmente se enlouquecia diante de uma tempestade, que saía gritando com Jesus ali, agora ele está na maior tempestade da sua vida, e o que ele faz? Dorme. O que será que Pedro conseguiu descobrir que o fazia ter paz enquanto outros desmaiavam? O que Pedro sabe que coloca ele acima, que faz ele acalmar enquanto existe uma crise? O que ele sabe agora que faz ele suportar uma tempestade que ele não suportaria algumas páginas atrás da Bíblia? Ele cresceu no aprender a descansar em Jesus. E aprender a descansar não significa deixar de orar. Aprender a descansar não significa deixar de pedir, deixar de clamar. Mania de achar que está tudo certo. Quem te garante que você vai acordar amanhã? Quem te garante que amanhã teu filho não está órfão? Deus é o único que pode manter seu coração batendo essa noite, mas ninguém. E às vezes nós não entendemos que a fé passiva ainda assim é radical. A fé calma que anestesia a dor naqueles momentos, que tranquiliza o medo, que leva você muitas vezes a um estado de solidariedade, de compaixão, de se colocar no lugar da outra pessoa. É tão magnífica quanto a fé que faz você pegar a mandíbula de um jumento e com essa mandíbula matar 1000 homens como Sansão. Nós fizemos uma reunião muito abençoada lá na roça, fizemos uma célula lá na casa da Marcília, a Dorinha estava lá. Quando comecei a reunião, eu perguntei para cada um: o que mais incomoda vocês hoje? O que mexe no coração de vocês? Aí um fala: é isso, é o parente, é isso, é aquilo. E eu falando sobre como é importante nós aprendermos a ter esses momentos com Deus, irmão. Aí, quando esses dois tipos de fé estão trabalhando, irmão, o que acontece de repente? Aparece um anjo. O anjo aparece naquela cela, e o mais incrível, o anjo não bateu na porta da cela, o anjo não pediu autorização, o anjo não disse para o guarda: eu tenho que entrar aqui, não, ele entrou. Ele entrou, irmão. Sabe o que eu quero dizer para você? Esses anos todos de estudos teológicos, muitos estudos, às vezes eu vejo pessoas que vêm com certas questões que não deveriam nem estar se preocupando com elas. Uma delas, a soberania de Deus. Deus sempre, Ele vai continuar sendo soberano. E deixa eu te explicar uma coisa: Deus não precisa pedir permissão para ninguém para fazer o que quer. E Deus não é limitado por nada também quando Ele quer agir, irmão. Porque o nosso livre-arbítrio, eu já cansei dessas discussões teológicas. Até o teu livre-arbítrio Deus já conhecia, já sabe, Deus já determinou como Ele age diante das suas escolhas. Deus é soberano e vai continuar sendo, irmão. Deus não tem que pedir licença para entrar em lugar nenhum. Deus não tem que pedir licença nem permissão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso, irmão, porque algumas pessoas às vezes falam assim: mas fulano também dá ocasião, Beltrano nunca vai melhorar, porque para. Quando Deus tem que libertar alguém, vai lá na sarjeta, pega e liberta e traz. Quando Deus tem que fazer alguém uma nova criatura, Ele vai, pega onde tiver e faz. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que não conhece limitações. E hoje Ele está me usando para dizer isso para você: que se Ele resolver entrar na tua situação, Ele vai entrar, e não tem nada que impeça Ele de entrar. Ele apenas aparece, irmão. E de repente vem uma luz sobre Pedro. E é engraçado, deixa eu falar uma coisa para você: o anjo aqui chega bruto, rústico e sistemático. O anjo não chega com pontinha de dedo, não, filho. A gente fica imaginando o quadro, né? Uma luz, o anjo chega. Até o jeito de andar do anjo a gente pensa que é mansinho, sandáliazinhas. Não, irmão. O anjo chega bruto, rústico, sistemático. Uma luz brilha, quando vê ele: Pedro, levanta, rápido.
Não deu nem tempo, o Pedro não sabia nem estar de cabeça para baixo ou para cima o que estava acontecendo, irmão. O Pedro já escuta aquele negócio, o anjo já dá aquela cutucada nele. O texto nos dá a impressão até que o anjo deu um tapinha na cabeça dele. Acorda aí, Pedro, vamos. O que está acontecendo? Tem gente aqui que, se fosse acordado desse jeito, ia levar meia hora para sintonizar, pelo menos para escutar e entender o que o anjo estava falando. E ele chega ali com Pedro, meio bruto, dá um tapinha ali em Pedro e fala: Pedro, vamos, levanta, Pedro, vamos. Pedro, o negócio é o seguinte: eu não vim aqui para teu conforto, não, vamos, levanta logo. Eu vim por causa dessa tua crise. Levanta. É melhor você se levantar, Pedro. E é engraçado, deixa eu dar outro exemplo. Lá em Sodoma e Gomorra aconteceu isso também, irmão. Ló ficou enrolou uma noite, tal, não sei o que. Chegou uma hora que o anjo perdeu a paciência com Ló. Falou aqui, ó, o negócio é o seguinte, Ló, dá a mão logo aqui, vamos embora. Não teve tempo de pegar bolacha, pôr no saquinho, porque ia ficar com fome na estrada. Não teve tempo de colocar um sapato melhor. Não teve tempo não, o anjo simplesmente pegou pela mão e ó, vamos embora. Vamos embora que nós vamos acabar com isso aqui agora, acabou o tempo, vamos embora. E agora a gente chega no centro da palavra de hoje. Às vezes, irmão, nós vemos um anjo aqui dizendo algo doido, falando: ó, se apressa, Pedro, temos que ir. Imagina Pedro levantando, dois guardas um do lado do outro, a cela fechada, e o anjo falando: vamos embora, nós temos que ir. Pedro ter falado: ir para onde? Levanta, porque nós temos que ir, Pedro. O anjo estava com pressa, irmão. O anjo não tem medo. Mas aqui o que o texto nos mostra é que, na verdade, os negócios do reino têm pressa. Os negócios de Deus têm pressa. As coisas de Deus têm data marcada, hora marcada, prazo marcado. As coisas de Deus não esperam, irmão. E hoje Deus está dizendo para você que, se Ele colocou algo no teu coração para fazer de acordo com a vontade dEle, não fica protelando, não fica empurrando com a barriga. Não fica nessa de vou deixar para amanhã, vou pensar, quem sabe, não sei. Não, irmão. Quando Deus coloca uma coisa no seu coração, é para ontem. Quando Deus coloca atitudes no seu coração, elas são para ser tomadas. Você não pode ficar nesse negócio de eu vou pensar direitinho, pastor. Eu não tenho bem certeza, eu estou trabalhando nisso. Não, irmão. Dá tempo. Deus veio e colocou no coração, tá? É aquilo que é para fazer, por favor, se apressa. Porque as coisas de Deus têm prazo, tem tempo determinado, marcado. E você não pode perder aquele tempo determinado, marcado. Quando você tiver a graça de Deus de sair de alguma situação da sua vida, sai rapidinho. Quando Deus te der a graça de sair de certas situações, de ter certos livramentos, de mudar certas coisas na sua vida, sai rapidinho. Não olha para a tua carteira, por favor. Você tem uma mania de olhar para a carteira, consultar a carteira. Não queira ligar para a namorada para saber o que ela pensa. Não entra nessa, por favor. Não pergunte para seu irmão o que ela pensa sobre isso. Deus simplesmente está falando depressa, rápido, vamos. Alguém pertinho de você, olha para a pessoa que está do seu lado, hein? Pode falar para ela, mexe o corpinho aí. Rapaz, mexe o corpinho aí. Pode falar para quem está do seu lado aí, fala, mexe o corpinho aí. Irmão, Deus tem tempo marcado. Eu conheço gente que está pensando em mudar de vida há 50 anos, filho. Casamento então na Lereia. Já falei isso aqui na igreja. Chega morando junto na igreja, tá? A gente respeita e já ensina que para nós é casado. Mas agora precisa acertar certas condições. Beleza? Vamos tratar como casado. Aí a gente chega, irmã, o que está faltando? Pastor, está faltando isso, Ajunta aqui todo mundo. Nós podemos ajudar? Podemos sim. Aí chega pro moço, o moço, é o seguinte, ela falou que está faltando isso, nós já corremos aqui, já providenciamos, e aí? Pastor, sabe que, assim, eu preciso pensar melhor, né, pastor? Porque, de repente, aí eu tenho que virar para a irmã e falar, irmã, sai fora, irmão. Sai fora, porque isso aí é do enrolation. Isso aí vai morar junto a vida inteira. Isso aí é assim, vai achar que está fazendo test drive, vai ficar nisso aí. Isso é para dizer para você, irmão,
que quando Deus falar algumas coisas para você, é para isso. E quando você fala para a pessoa que está do teu lado aí, ó, apressa, mexe o doce, mexe o corpinho, sabe por quê? Porque tem oportunidades na vida que elas aparecem, elas têm um tempo marcado, e quando você perde, não adianta chorar mais não. Um empreendedor daqui da igreja comentou comigo assim: pastor, tal cliente me ligou e falou assim: amanhã à tarde você me liga para você vir pegar um negócio aqui. Aí chegou no outro dia, eu não liguei, sabe? Fiquei até com vergonha. Eu falei: e aí? Aí depois que eu liguei, foi que eu já tinha passado lá. Eu falei: é assim, filho. As coisas na vida é assim, não vão ficar te esperando, não. As coisas de Deus surgiu, Deus colocou no teu coração, rapidinho, faz jogo rápido. Mas não fique esperando, por favor. É melhor você sair enquanto pode. Deixa eu falar uma coisa para você: tem hora na vida que não dá para ser fofinho. Tem gente que é tão fofinho, tem gente que é tão racional, tão fofinho, tão bonitinho, que Deus tem que tomar um tapa na bunda. Tem que dar um tapinha na bunda para andar. Porque é tanto nhenhenhê, tanta enrolação, tanto vou pensar. Ai, deixa eu. A hora que tiver que ser, vai ser. Pô, cresce, não é a hora que tiver que ser, vai ser, não. A hora está ali, Deus está te mostrando. Então toma atitude, não tem dinheiro, não olha para a carteira, não. Senão você nunca vai testemunhar de um milagre na sua vida. Nunca vai testemunhar de algo que Deus está fazendo com você. Se Deus te der a graça que você está procurando, por favor, é melhor você sair. Quando aquele sujeito chegou deitado lá no leito de cama, lá doente, Jesus olhou para ele e falou assim: ó, levanta, toma o teu leito e... Quando Deus resolveu fazer na tua vida, levanta, pega a tua caminha e e vai. Para de ficar raciocinando com você, para de pensar demais, para, por favor. Para de ser racional demais. É como se Deus tivesse falando: saia já agora, tenha pressa, faz logo o que Deus está mandando. Ou você vai superar isso ou não, ou você vai perdoar ou não, ou você vai entrar no negócio ou não, ou você vai abrir uma empresa ou não, mas por favor, para de ficar dividido. Para de ficar no meio do caminho. Para de ficar com esse negócio de ou você vai casar ou não. Tem neguinho que você já vai ficar 2, 10 anos. Não, filho. As coisas com Deus, elas têm prazo, tem dia, tem data, é ali. Não tem esse negócio de calma, pastor, vai, eu vou devagar. Não. O diabo adora mentir para você, irmão. Aí a gente fica nesse negócio de... E Deus hoje está falando o seguinte: ó, não vai ser 6 meses, não vai ser 6 anos, não vai ser depois das férias. Tem gente aqui que já está falando isso: depois das férias. Depois das férias. Vamos dar uma passeada primeiro, vamos viajar primeiro, depois a gente vai ver. E depois das férias, irmão? Agora. É agora. Deus falou no Antigo Testamento, confirmou no Novo Testamento. Ele diz assim: olha, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A gente chega agora na parte final da nossa palavra. Hoje Deus está dizendo assim: quando o meu anjo chegar, não faz ele te arrastar pela mão, por favor. Quando o meu anjo chegar, esteja preparado para isso. O anjo chegou e falou para Pedro: Pedro, veste, calça tua sandália, pega o que você tem que pegar e vamos embora. Hoje Deus está dizendo o seguinte para você, irmão: e quando Ele trouxer a graça na sua vida, Ele vai levar as pessoas que você ama para serem abençoadas com você. Ele vai levar pessoas que você ama para serem abençoadas com você. Mas não pode ficar esperando, não pode ficar aguardando, não tem jeito. E olha, outra coisa, faz o que você tem que fazer. Os 2 guardas continuaram dormindo, as correntes se abriram, os 2 continuaram dormindo e Pedro se levantou com o anjo. Aquilo que Deus fala com você, Ele fala com você. Não espere que o teu marido tenha a mesma percepção, não espere que a tua esposa tenha a mesma percepção. Deus está falando com você. Às vezes quem está do teu lado vai continuar dormindo. Às vezes quem está do teu lado vai continuar lá, feito bobão, engolindo mosca. E Deus está falando com você. Deus vai falando com você: se prepara, leva adiante o sonho que eu te dei. Eu ainda vou cumprir o que eu falei para você. Leva adiante. Aí você fica assim: meu marido. E Deus falou: eu estou falando com você, criatura.
não é com o seu marido, é com você. Toma isso para a sua vida, irmão, por favor. Aprenda a operar e ir para o nível você e Deus. É o nível você e Deus. Você precisa aprender isso na sua vida, é você e Deus. Minha esposa sabe que eu sou assim. Quando Deus põe uma coisa no meu coração, tem gente aqui também que já sabe que eu sou assim. Quando Deus põe uma coisa no meu coração, não adianta, irmão. Você pode falar o que você quiser, você pode concordar, não, eu vou ser muito educado com você, mas não vou fazer. Por quê? Porque é entre eu e Deus. Pastor, se der errado, é entre eu e Deus. Aprenda isso. Para de ficar falando, ah, meu marido não me deixa ser abençoado, ah, minha esposa não me deixa ser abençoado. Parou! É entre você e Deus. Deus não está nem um pouco preocupado com quem está conectado com você. Hoje Deus está dizendo que é hora de levantar. Eu tomei uma decisão há muito tempo na minha vida. Quem estiver do meu lado quiser continuar dormindo na bagunça, pode continuar, porque eu não vou. Você pode ficar na prisão se quiser, mas eu tenho que ir. Agora feche seus olhos, por favor. Vai ser 30 segundinhos só. Feche seus olhinhos, por favor. E agora, nesse momento que você fechou seus olhinhos, esses 30 segundos, feche seus olhos, por favor. Eu gostaria que você, ao fechar seus olhos agora, que o Espírito Santo possa te mostrar de quantas coisas Deus está operando na sua vida agora. Para alguns aqui, Deus está dizendo que está libertando. Para alguns aqui, Deus está dizendo que está libertando do vício, outros da depressão, outros da doença. Tem gente aqui que está passando por uma dificuldade financeira muito grande. E Deus está te mostrando que portas estão se abrindo, que está na hora de algumas coisas começarem a acontecer na sua vida. Deus está te mostrando alguém na sua família que você muito ama sendo transformado. E agora que Deus te mostrou tudo isso, abre os teus olhos. Você vai levar menos que 2 segundos para falar amém. Fala amém, irmão, por favor. Fala amém, irmão. Fala amém. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes na vida o diabo roubou muita coisa da gente. Para alguns o diabo roubou a confiança. Você já não consegue confiar mais. Outros o diabo roubou bens, coisas que há muito tempo você teve e perdeu, literalmente perdeu. O que Deus está dizendo hoje aqui, o que Deus está pedindo para dizer hoje aqui, nesse momento, é que tudo que o diabo roubou, tudo que o inimigo levou de você, tudo que aconteceu em certas situações que se passaram na sua vida, Deus está dizendo que você vai recuperar. Ele vai te dar mais do que você já teve, mais do que aquilo que o diabo te roubou, de alegria, de bens materiais, satisfação na vida, de vida espiritual, de fé. E mais do que isso, você nunca me falou, mas eu sei que tem certas situações que deixaram você com vergonha de compartilhar ou até de pedir ajuda. E hoje Deus também está dizendo que o tempo da vergonha passou, que acabou esse tempo. Existem pessoas aqui que estão falando assim: pastor, essa pregação é para mim. Ela é para mim, eu não te conheço. Se ela é para você, toma posse dela. Se ela é para você, toma posse disso para a sua vida hoje. Hoje falou: pega suas roupas, pega o seu casaco, pega, porque quando você sair, eu vou trazer tudo que é seu com você. E hoje Deus também está dizendo isso para você: eu vou levar tudo com você. Isso é promessa de Deus, irmão.
Tem gente aí que agora tem que falar: Deus, então tá, meu filho vai comigo, minha família vai comigo, minha casa vai comigo. Então Deus, me dê meu filho, me dê minha casa, tudo que é meu. Quando eu sair, eu quero levar comigo, eu quero abençoado comigo. A Bíblia diz que eles passaram pela primeira, pela segunda guarda, continuaram até chegar no portão, a última barreira. O portão significa aquilo que você mesmo não pode abrir, aquilo que você mesmo não pode destravar, aquilo que você mesmo não pode de forma alguma destrancar. E hoje Deus está dizendo isso para você, irmão, que o último inimigo que tinha que cair, caiu, que as portas estão se abrindo, que as portas vão se abrir para você. Pastor, é para mim. Se você entender a mensagem do anjo que está dizendo: levanta e vamos. Se você agir, Deus está te pedindo isso, irmão. Deus me pede para dizer para você que aquilo que estava entre você e o seu destino, que esse portão se abriu. Deus tem uma bênção para você. Por isso, vou pedir que vocês coloquem em pé para que nós possamos orar.